Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz esteja em teu coração. Meu irmão, minha irmã, hoje é um dia de segunda-feira, nós vamos falar aqui de uma maneira talvez um pouco diferente. Hoje nós vamos falar a respeito da nossa fé, das nossas crenças, das nossas convicções, do bem e do mal, do Criador, dos caminhos que o homem escolhe, da necessidade de fazer com que o homem entenda e pratique certas normas, regras de conduta. E é disso que nós vamos falar. E para falar disso, meu irmão, minha irmã, nós vamos falar sobre o povo judeu, mas também do povo egípcio. Nós vamos falar sobre a criação das Escrituras, que muitos hoje chamam de a palavra de Deus. E sob o ponto de vista, e por assim dizer, Mas, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero que o irmão e a irmã façam uma viagem no tempo comigo. Eu estou te convidando nesse momento para você relaxar, ouvir esse vídeo aqui só focado no que você vai ouvir, sem estar fazendo uma tarefa ou outra. Porque é importante você fazer comigo essa viagem no tempo, para que a gente possa encontrar o entendimento necessário daquilo que eu estou me propondo a passar para você, da mensagem que eu estou me propondo a passar para você nesse dia de hoje. Meu irmão, minha irmã, vamos voltar ao tempo quando não existia a Bíblia. Não existia nem o Antigo Testamento na sua forma original, que era a Torá, né? Não existia nada escrito. E o povo do qual gerou isso tudo, que é o povo de Israel, o povo judeu, eles estavam vivendo como escravos lá no Egito. Então nós temos que fazer uma viagem no tempo, voltar lá para o Egito, onde já tinha as pirâmides, onde tinha uma nação poderosíssima. Meus irmãos, minhas irmãs, no tempo de Jesus, Roma, os romanos, eles eram a grande potência. Eles eram a nação que dominava o mundo. Mas isso foi no tempo de Jesus. Porque lá no tempo atrás, do povo de Israel, povo judeu, quem dominava era o Egito. Eles eram uma grande potência, eles eram o império, eles eram a nação poderosa. E o povo judeu, meu irmão, minha irmã, eram os escravos dos egípcios. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos brasileiros. E como tal, nós temos aqui no país o conhecimento da história dos escravos. Nós sabemos como que são os escravos tratados. Qual a consideração que se tem com escravos e quais são os direitos
que os escravos têm. Saindo do Brasil, indo lá para os Estados Unidos, existem várias histórias, filmes, registros históricos da escravidão também lá nos Estados Unidos. Como os escravos eram tratados. Então, ao longo da história, nós sabemos que os escravos eram servos, que eles tinham que ter sorte de que seus senhores fossem boas pessoas. E sempre, não importa que época, em que escravidão nós falarmos, sempre houve senhores do bem. Tinham escravos, mas procuravam tratar dentro do possível. Procuravam tratar os servos, os escravos, com alguma dignidade. Não podiam exagerar, não, porque senão iam arrumar conflito com os outros senhores. Porque se você tratasse bem demais o seu escravo, e essa notícia chegasse lá aos outros escravos, ia haver complicações para aquele senhor mau. Então, até para isso, até para tratar os servos com dignidade, você tinha um limite. Mas os senhores bons, por certo, eles iam até o limite possível para tratar os seus servos com dignidade, mas eram escravos, servos, na grande maioria eram maltratados, sem direito a querer, sem direito ao pensar, sem direito a escolher, sem direito à educação, sem direito à dignidade e sem direito à posse do seu próprio corpo. É bom a gente ter isso em mente. E voltando agora, bem mais atrás, novamente para o Egito. Meu irmão, minha irmã, a própria Escritura, ela relata que o povo judeu, ele foi escravo durante 400 anos. Não foi 40 anos, 40 dias, 4 anos, não, meus irmãos. Foram 400 anos. Os primeiros conheciam a liberdade, tinham as suas crenças, não eram crenças assim registradas com escritura, esse tipo de coisa, não. Era um povo bruto, um povo de coração duro. Jesus mesmo fala a respeito disso, né? Mas aquele povo analfabeto, ignorante, um povo sem conhecer os seus direitos, sem ter direito nenhum, só servia. Era um povo que servia ao Egito. Mas dentre eles, um deles teve a grande sorte de ser adotado por uma princesa egípcia que não podia ter filho. Imagina, meu irmão, minha irmã, o amor que essa princesa tinha por esse menino, esse israelita, esse judeu, vamos simplificar assim. O amor que essa mulher tinha por essa criança, que ela adotou como filho. E esse menino que eu estou falando é Moisés. Esse menino foi criado como um príncipe. Ele foi criado dentro da melhor educação. E olha que o Egito, meus irmãos, minhas irmãs daquela época, era uma potência. Eles eram fortes em educação, em cultura, na escrita deles. A escrita deles era por símbolo, mas eles eram fortes em religião. Eles eram um povo que eles adoravam vários deuses. Mas dá-se um nome politeísta, né? Quem adora vários deuses, mas a questão não é os nomes, é que eles tinham vários deuses. Eles eram o máximo em educação, cultura, ciência. Eles estavam no topo. E Moisés recebeu isso tudo. Moisés era tão brilhante nos estudos dele
ele se tornou um dos sacerdotes do Egito. Sacerdote era um cargo alto. O meu irmão, minha irmã, tem uma ideia? A Escritura relata que Moisés teve que fugir do Egito porque, num acidente, ele matou um egípcio. Mas a grande verdade histórica, meu irmão, minha irmã, é que Moisés, ele tinha tudo para ser o próximo faraó. Se formos conhecer a história, Moisés, como sendo o filho da princesa, e assim ele era tratado no reino, ele poderia ser o próximo faraó. Então ele sofreu perseguição política. Ele era um grande. Se ele matasse um soldado lá do Egito, ele era considerado um egípcio, não era considerado um judeu. Então, meu irmão, minha irmã, uma coisa é o que é relatado nas Escrituras. Outra coisa é o que realmente aconteceu. Ainda hoje, nós lemos livros e cada um dá uma versão de fatos históricos. Mas então, meu irmão, minha irmã, Moisés teve que verdadeiramente sair do Egito. Mas quando ele saiu do Egito, meu irmão, minha irmã, ele era uma pessoa letrada, cheio de cultura, cheio de preparo. Ele era uma pessoa que, vamos simplificar aqui, em terra de cego, meu irmão, minha irmã, em terra de cego, quem tiver um olho e puder enxergar é rei. Agora imagina Moisés, um homem preparado nas maiores faculdades da época do Egito. Recebeu a educação de um príncipe. Imagina como é que ia ficar Moisés no meio de um povo bronco, bruto, ignorante, sem cultura, até sem uma capacidade de ter uma identidade, sem valores morais, sem valores nenhum. A única coisa que eles eram treinados para ser era serem servos. E foram treinados durante 400 anos. Moisés saiu. E aí é que nós vamos entrar na questão. Eu já falei uma vez aqui no meu canal, meu irmão, minha irmã. Nós temos que duvidar de tudo que está escrito, de tudo que nos contaram acerca de tudo. A inteligência, a sabedoria, ensina você a ouvir como uma versão. Porque não existe uma verdade. Existem versões. Cada um que vê, conta de uma maneira. Então nós temos que, quando lermos qualquer coisa, sabermos que nós estamos tomando consciência, conhecimento, quer dizer, de uma versão. Mas, meu irmão, minha irmã, Moisés estava lá, tinha arrumado uma esposa, ele chegou lá numa família e conseguiu chegar bem, porque ele era um príncipe. E um príncipe se porta como um príncipe, mas era um príncipe em exílio. E ele foi recebido na casa de um homem muito importante. Mas as possibilidades, meus irmãos, minhas irmãs, são grandes. Basta você dar vazão à criatividade nessas questões. Mas Moisés estava lá e, de repente, um dia, fazendo o que era possível fazer, que era pastorear os rebanhos do sogro. Ele estava andando por um determinado lugar e ele teve um chamamento. Meu irmão, Moisés teve um chamamento por aquilo que eu estava dizendo e não completei. Eu digo que você pode desconfiar de tudo, de todas as histórias, de todos os registros, mas nunca deixe de crer
na força que nós chamamos de Espírito Santo, naquilo que Jesus chamou de Espírito Consolador, naquilo que as Escrituras chamam de Espírito, simplesmente. Porque muitas vezes, no Antigo Testamento, você vai ler, e ele estava cheio do Espírito, ou ele estava cheio do Espírito do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não duvide jamais do Espírito do Senhor. Não duvide. E das multiformas de como ele se apresenta para aquele a qual ele quer se apresentar, ou muitos dos que buscam. Jesus já falava: aquele que bate a porta vos abrirá. Então eu estou falando aqui, meu irmão, minha irmã, de um conhecimento que só um coração preparado poderá recebê-lo na totalidade. Aquele que bate a porta vos abrirá, já dizia Jesus. E o Espírito do Senhor se apresenta a nós de várias formas. Eu tive experiências maravilhosas com o Espírito do Senhor. O Senhor já falou em voz de muitas águas na minha mente uma vez. Uma vez. É uma voz insuportável. Não dá para suportar muito tempo não, meu irmão, minha irmã. Mas, e outras formas de manifestação do Espírito do Senhor na minha vida, eu trago comigo. Então eu digo com propriedade, essa questão da sarça ardente que Moisés colocou para aquelas pessoas, e eu vi uma sarça ardente, um fogo que não se consumia. Meu irmão, minha irmã, isso foi a forma como um homem culto, preparado, extremamente inteligente e escolhido pelo Espírito do Senhor. Foi a forma que ele achou para passar a aparição, a manifestação do Espírito do Senhor para ele. E Moisés era muito hábil. Sabia que estava falando com um povo bruto, um povo sem limites, sem parâmetros, um povo ignorante, um povo que nem tinha crença, vivia debaixo do domínio de muitos deuses. Não é à toa, meu irmão, minha irmã, que volta e meia eles se desviavam para cultuar outros deuses. Isso está na história bíblica do povo de judeu de Israel, porque eles já vieram de uma influência de 400 anos ouvindo. E quantos também não cultuaram Deus, porque eles não tinham outros deuses. Eles nem se lembravam do Criador. Mas Moisés, que já tinha sido escolhido pelo Espírito do Senhor, e teve uma manifestação do Espírito do Senhor que moveu o coração dele, dizendo: vai lá e liberta o teu povo. Eu imagino aqui, meu irmão, minha irmã, eu viajo no tempo de Moisés assim, eu imagino Moisés assim, pensando, lembrando de tudo que ele conhecia, lembrando daquele povo lá, e considerando as possibilidades que o Espírito Santo estava mostrando para ele. Porque se o Espírito Santo não te mostrar, você não vê as portas abertas. Se o Espírito Santo não te mostrar, você não vê as possibilidades. Você pensa, não, vou fugir porque não vai dar certo. Mas a partir do momento, meu irmão, que o Espírito Santo te mostra as possibilidades, você passa a ver porta aberta onde não tinha.
É por isso que as Escrituras falam. O Senhor abre onde não tem. Aleluia. Mas sabe como é que abre onde não tem? Não, meu irmão. Não é porque não tinha. É porque eles não enxergavam, nem Moisés enxergava. Mas quando o Espírito do Senhor abre a porta, é possível você enxergar. As portas já existem. Você é que não enxerga. Mas vamos lá, Moisés começou a enxergar muitas possibilidades de livrar aquele povo. É porque o Senhor já colocou dentro do coração de Moisés que ele seria o líder, praticamente o rei daquele povo. E Moisés fez o que tinha que fazer, levou quem ele tinha que fazer, quem ele tinha que levar. E lá, meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia relata toda uma história de como sucedeu. Mas vamos considerar. Aconteceu, o povo saiu do Egito. Houve um acordo, um acerto, e não foi fácil. Ficou naquela vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Mas a Bíblia, ela relata de formas sobrenaturais. Nem todos precisam crer dessa forma. Mas creia, o povo saiu de 400 anos de um jugo e saiu para o Egito assim, sem conhecer nada, sem estrutura de família, sem estrutura religiosa definida, cada um querendo servir a um Deus diferente. Tanto é que eles começaram a ter acesso a um Deus que Moisés estava apresentando para eles. Um Deus que eles não conheciam. E Moisés reunia o povo e mandava a mensagem. O Deus desse povo, o Deus desse povo não é uma estátua, não é nada que se possa ver, moldar. E começou a apresentar para eles, meus irmãos, um Deus. Mas Moisés estava sendo guiado, na maioria das vezes, pelo Espírito do Senhor. Nem sempre. Muitas vezes nós ficamos segundo a nossa condição. Uma prova disso é que Moisés estava, numa certa ocasião, sobremaneira sobrecarregado, com o julgamento das questões daquele povo cheio de problemas e tudo levava para Moisés. E Moisés já não tinha tempo para nada. Aí o sogro de Moisés, que servia a outros deuses, deuses que de escolha do homem, de criação do homem, e ele aconselhou Moisés: Moisés, assim você não vai dar conta. Elege um para 1000, um para 100 e um para 10, para que os anciãos escolhidos julguem as causas e só venha para você o que for mais importante. Quer dizer, ali não foi o Espírito do Senhor. Alguém pode dizer, não, mas o Espírito Santo tomou Moisés, ou tomou o sogro dele. Não, meu irmão, minha irmã, nem tudo é o Espírito do Senhor. Muitas vezes nós temos que andar com as nossas próprias pernas. Na maioria das vezes nós temos que estar fazendo escolhas certas. E quando é para um propósito geral, em benefício do povo, o Espírito Santo se apresenta. Mas aí, Moisés estava apresentando àquele povo um Deus. E ele subia ao monte. Então, ele criava ali, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero que vocês entendam bem o seguinte. Há duas formas de você fazer uma pessoa praticar o que é certo e correto. Uma é você falar com uma pessoa consciente, uma pessoa dotada de princípios éticos e morais, uma pessoa acostumada com limitações, parâmetros, uma pessoa que é razoável. Então você chega para ela
E aí você diz, vamos considerar as possibilidades, vamos considerar se não seria melhor fazermos desta forma, assim, 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 assado. Então, há um apresentar de uma ideia, há um estudar, há um considerar, um avaliar, e há uma decisão. Vamos, a partir de agora, então, tomar essas atitudes, vamos legalizar, legitimar, né? E assim, pode ser um povo educado. Mas um povo bruto, um povo ignorante, um povo sem eira nem beira, sem parâmetros, a forma mais rápida e eficiente de você colocar essas pessoas no trilho e colocar elas para fazer o que é correto é através das crenças, porque é a única coisa que elas temem. A crença em algo maior. Porque todos nós, seja bruto ou não, seja ignorante ou não, mas todos nós somos dotados da consciência do Espírito do Senhor. Alguma coisa tem. Todos vão dizer. Não sei o quê, mas tem alguma coisa. Alguma coisa que eu não entendo, mas tem. Então todos nós. Por isso que o homem acaba, muitos, se aproveitando dessa questão, dessa característica humana, eles se aproveitam e criam religiões. E aí eles criam as religiões, criam um Deus e passam a dizer para as pessoas que se ela não fizer tal qual tem que ser feito, assim, assim, assado, vai desagradar aquele Deus não vai abençoar a sua colheita, não vai abençoar a sua criação, não vai abençoar os seus filhos quando estiverem doentes, não vai abençoar os seus negócios. Então, meu irmão, o homem com medo do que há por vir, ele pratica, mas segundo a crença, segundo o medo. Então, existe essas duas formas. Ou vai pelo medo, ou vai pela consciência. Mas a consciência só é uma ferramenta na mão das pessoas que já estão dentro dos trilhos, das linhas. Jesus mesmo falou, eu não vim para os que estão assim. Porque já naquela época tinha pessoas boas sim, meus irmãos. Mas Jesus veio para aqueles brutos que estavam fora dos trilhos. Eram pescadores, homens grossos, brutos, cobradores de impostos, ladrões, salteadores, prostitutas, gente grossa, bruta mesmo, como era o povo judeu quando saiu do Egito. Só sabiam servir. E muitos no meio do Egito queriam voltar a servir, porque é o que eles sabiam fazer. Mas foi preciso ficar um tempo no deserto, para que se fosse nascendo pessoas com a crença desse novo Deus que estava sendo apresentado. E aqueles que estavam contaminados pelos muitos deuses do Egito fossem morrendo. Porque aí, quando eles entraram na terra prometida, eles entraram, meus irmãos, em guerra. Eles entraram tirando quem estava lá. Mas com uma fé num Deus que Moisés apresentou para eles, mas nós sabemos que é um Deus que nós nunca se apresentou a ninguém, nem a Moisés. Moisés nunca falou, Deus é assim, assim, assado. Não, ele nunca disse. Mas nós sabemos que esse Deus tem o Espírito dele por sobre todas as coisas. E Moisés sabia. Então não importa como ele apresentava para as pessoas. Não importa se ele falava, eu fui lá no alto da montanha e Deus escreveu ali essas leis aqui, e se vocês não fizerem, Deus não estará com vocês. Não importa se ele era obrigado, às vezes, a criar um pavão para colocar no povo, ou se ele ia lá na montanha e com toda a capacidade dele, com todo o conhecimento, e com o amor que
o Espírito do Senhor colocava no coração dele para com aquele povo. E também, em tudo, o Espírito Santo guia o homem que quer fazer as coisas, né? Aí ele ia lá com a ferramentazinha dele, porque ele tinha a escrita, o povo não. Aí ele escreveu lá nas tábuas, aí desceu com 2 tábuas escritas, fala, Deus escreveu aqui. Aquele povo não sabia ler, meu irmão. Não sabia ler. Mas viu ele chegar com 2 tábuas, que depois ele até quebrou. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, Moisés veio organizando esse povo, veio escrevendo o que era para fazer, o que não era para fazer, como ia ser feito os cultos, mas tudo que Moisés passou para aquele povo, meu irmão, minha irmã, era Moisés passando. Porque mais à frente, quando os profetas do Senhor eram tomados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o correto é falar o Espírito do Senhor. Quando o Espírito do Senhor tomava os profetas ao longo da vida, meu irmão, minha irmã, falava qual era a vontade do Senhor. O livro de Amós, nas Escrituras, no Antigo Testamento, ele é muito esclarecedor nessa parte. Porque um homem que não era profissional, que levava, porque está cheio de gente que é profissional, né? Ancião, diácono, esse povo é tudo profissional da palavra. Mas o Senhor não toma os profissionais. Esses que herdaram o cargo, né? Porque é da família, ou coisa desse tipo. O Espírito tomou Amós, que era um pastor de ovelha. Assim, era interessante, né? Um pastor. Assim como Moisés estava pastoreando, coisas desse tipo. Dá para lhe fazer muitas ligações. Mas o Amós veio trazendo a vontade de Deus. Eu já gravei um vídeo aqui falando a respeito. Mas Moisés entregou ao povo o que eles precisavam, na hora que eles precisavam, um povo bruto e que precisava conhecer o caminho reto, precisava entrar nos eixos através do medo e não da consciência. E assim foi feito através de Moisés. Meu irmão, minha irmã, o tempo passou e as pessoas ficaram mais ligadas aos ritos do que ao caminho reto. Porque ficar preso ao rito, ao ritual, a ir na igreja, a fazer aquelas coisas como naquela encenação teatral, essa é a parte fácil. E qualquer homem mau pode fazer, qualquer mulher má pode fazer. Entrar num batismo de água, qualquer um pode fazer. Subir num púlpito e ficar pregando as escrituras bíblicas e prometendo alguma coisa ali, qualquer um pode fazer, basta ser eloquente assim e falador, criativo. Mas ser tocado pelo Espírito do Senhor, isso não é para qualquer um, meu irmão, minha irmã. O Espírito escolhe, não é para qualquer um. Mas, meu irmão, minha irmã, muita coisa foi colocada e o povo se prendeu aos ritos, essas coisas. Eu espero que você esteja entendendo que uma coisa é o Espírito do Senhor. A outra coisa é os que os homens fazem para poder colocar os brutos no caminho. Mas aconteceu que tudo que Moisés fez, colocou, acertou o povo durante um tempo. Mais à frente eles se perdiam novamente, começavam a adorar outros deuses, porque o rei que manda tudo, assumia lá um rei novo e se casava com a princesa de um outro reino. E aquele rei começava a adorar um deus daquele outro povo, né? E levava o povo todinho a adorar, porque criava um monte de templo para daquele deus lá, pagão, no meio do povo judeu. Ah, meu irmão, minha irmã,
Mas o Espírito do Senhor sempre apareceu para socorrer o povo. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Os líderes levam o povo para o erro, para a perdição. Mas o Espírito do Senhor sempre tomará homens para poder mostrar a você qual é a vontade do Senhor. E para mostrar os mistérios do Senhor para você. Então, meu irmão, minha irmã, o povo ficou aí ligado, ficou um povo legalista, templo, dízimo, essas coisas que foi instituído por Moisés, muito bem organizado, porque ele era muito capaz. Tudo que ele fez foi proveitoso. E creio que Deus aprovou tudo que ele fez, assim, no sentido de que era o que dava para fazer com aquele povo. Mas o que estava acima de tudo era a vontade de Deus. Era isso que Moisés tentava passar para aquele povo através daquelas práticas. Então, meu irmão, minha irmã, o tempo passou e apareceu Jesus. Jesus, ele apareceu, um homem que foi tocado pelo Espírito do Senhor de tal forma, que ele passava dentro do possível. Nós estamos falando muito nesse vídeo aqui, que tem coisas que não é possível falar. Tem verdades que não dá para poder falar. Nós falamos para o povo, nós estamos cercados de tantos homens aí com canais, homens legalistas, que ficam defendendo Bíblia, como se Bíblia fosse uma coisa de Deus sagrada. A Bíblia é um livro escrito, é um relato. A Bíblia tem mistérios, a Bíblia tem numerologia, ela tem formas cabalísticas de ser interpretada, tem tanta coisa. Mas o homem usa da ignorância, da brutalidade do povo, da crença, para poder levar o povo. Só que os homens hoje, meu irmão, minha irmã, das igrejas, eles não estão mais interessados em levar o homem para o caminho do Senhor, como Moisés fazia. Não é esse o interesse, é manter o povo cativo ali, para que ele possa fazer negócios lucrativos com o povo. E nós somos cercados aí de youtubers legalistas que defendem Bíblia, falam de Bíblia. E Bíblia, meu irmão? A Bíblia nem existia. No tempo de Jesus não tinha Bíblia, tinha a Torá. Mas Jesus falava. Por causa da dureza do coração de vocês, é que Moisés fazia isso. Jesus falou isso. E Jesus veio trazendo qual é a vontade do Pai. Já fala em Amós. E já fala em outros lugares também. A vontade de Deus é o que Cristo falou, que ameis um ao outro, que respeitei o teu irmão, não cobiceis a mulher do teu próximo, não pegueis as coisas dos teus irmãos, que não dê valor mais ao dinheiro do que ao teu irmão. Jesus ensinou tantas coisas maravilhosas e não podia falar a verdade. Ele falava assim: tenho tanta coisa para vos falar, mas vocês não estão preparados. Pela dureza do coração, pela rudeza. Eram homens rudes, era um povo rude, um povo legalista. E ele cercado, hoje eu, o irmão Daniel, eu estou cercado de youtubers que falam besteira, defendem Bíblia. Que brigam até com outros irmãos aí, que tem um irmão aí que eu creio que ele vem a guia do Senhor, a guia do Espírito Santo. Não era para falar, mas eu vou falar. É o irmão Marcos do Real. Eu creio que o irmão Marcos do Real está seguindo a guia do Espírito. Ele está entrando pelos caminhos certos. Ele está encontrando um caminho espiritual de poucos. E está sendo rebatido aí por homens legalistas. Homens presos à letra. Presos a coisas que foram escritas para homens brutos, rudes. Como é que pode achar um homem que tem sabedoria quando ele se prende a coisas que foram feitas para homens rudes, brutos, como os homens daquela época? Não entende nada do Espírito do Senhor. Pessoas que querem seguir ritual, que querem criar igrejas, pessoas que querem fazer ritos
como batismo de água, ceia de pão e vinho, são pessoas que nunca teve contato com o Espírito do Senhor, e eu digo com toda certeza. Mas, meu irmão, minha irmã, Jesus ensinou muitas coisas, muitas coisas. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que você entenda o que eu estou tentando passar aqui. Porque tem muita coisa que não dá para falar abertamente. Tem muita coisa que o Senhor nos mostra, mas nós temos que arrumar uma maneira de passar. Hoje eu estou falando de uma maneira mais aberta. Hoje eu estou falando de uma maneira um pouco mais clara, mas mesmo da forma mais clara que eu estou podendo falar hoje, eu sei que não é tão claro assim. Muitos terão dificuldade, mas usa a imaginação, meu irmão, minha irmã. Usa a imaginação. Entenda que a Bíblia não existia, que ela foi escrita por homens. E são relatos de coisas que acontecia para que o povo entrasse na linha. Ainda hoje, eu ouço comentário de irmãos e irmãs que falam, se não fosse a CCB, eu estava no pecado. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã. Se a CCB não fosse me mostrada, eu ia estar num problema sério. Eu tenho certeza, meu irmão, que é assim. O Espírito Santo me fez sonhar com a CCB. Eu creio, meu irmão, minha irmã, que foi assim. Porque o Espírito Santo levou muito bruto, muita pedra bruta, muita gente assim, terrível, às igrejas. Mas só como um princípio. Você tem que crescer espiritualmente, sair dos rituais, alcançar o reino do céu. Sai do carnal. Sair dessas coisas que qualquer carne pode fazer e entrar no reino celestial. O reino dois céus. 1, 2, 3. Meu irmão, minha irmã, o meu desejo é que você entenda o que eu estou falando. Acima de tudo, o Espírito do Senhor, ele nos guia para as veredas eternas, né? Bonito esse nome, veredas eternas, né? Mas o Espírito do Senhor, ele vive e está aí para nos guiar. Uns ou outros, raros, têm essas experiências fortes com o Espírito, mas é para uma causa. É para nos enviar em algum lugar, em alguma coisa assim muito importante para o Senhor, que nós mesmos não sabemos. E muitas das vezes a gente nem chega a entender por quê. Mas nós sabemos que se o Espírito Santo está mandando, tem que fazer. Tem que fazer. Então, meu irmão, minha irmã, que todos tenham entendido que não é a igreja é só um caminho. Foi um caminho na vida de muitos, está sendo na vida de alguns. Mas quem está liderando essas igrejas já perderam as estribeiras. Já não é mais Moisés. E Jesus não criou a igreja. Jesus não criou a igreja. Paulo, que era chegado à igreja. Meu irmão, minha irmã, um dia desses eu vou falar a respeito de Paulo. E do que ele tem feito. E o que tem feito as pessoas que são mais Paulo do que Jesus. Porque Jesus não criou religião, não mandou ninguém construir igreja. Ele falou, seja você o templo e morada do Espírito Consolador. Esse é o caminho, meu irmão e minha irmã. O caminho que você tem que chegar é esse. Você, seu templo. Mas enquanto você estiver nos rudimentos antigos, nas crenças, nas práticas ritualísticas, você não será um templo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, até aqui é a mensagem. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Pai e Criador. Amém.